Olá, caros colegas de estudo. Então vamos para mais um episódio, na verdade mais um capítulo, né? Capítulo 9 do livro The Art of Horsemanship, do Xenophon. Nesse, nesse capítulo a gente vai ver que ele vai falar para a gente como lidar com cavalos de temperamentos diferentes, tá joia? Então vamos lá. Então, a partir do que eu já declarei, como uma pessoa deve estar menos propensa a ser enganada ao comprar um potro ou um cavalo, e menos propensa a desgastar ele em uso, né, a estragar ele em uso, mas particularmente como alguém pode produzir um cavalo com todas as qualidades que um cavaleiro precisa na guerra. Agora, na chance de que pode acontecer de você ter um cavalo que pode ser muito temperamental, né, muito espirituoso na ocasião, ou muito lerdo, essa é talvez a hora certa para declarar como tratar cada um da forma mais correta. Em primeiro lugar, você deve saber que esse espírito, né, esse brilho, é para o cavalo o que o temperamento é para o homem. Exatamente assim como um homem que não diz nem faz nada para perturbar, ele estaria menos propenso a elevar o temperamento do seu vizinho. Esse é alguém que evita preocupar um cavalo espirituoso vai ser o último a exasperá-lo. Então aqui acho que ele está falando do temperamento que a pessoa, uma pessoa que tem esse temperamento que evita, aliás, acho que eu falei errado, né? Ele fala, não diz nem faz coisas severas, e aqui ele fala que não perturba o seu vizinho, né? Eu acho que essa pessoa que tem essa atitude de que evita perturbar os outros, principalmente no sentido de ser muito duro, né, de ser muito rígido, é uma pessoa que vai ter uma abordagem melhor que um cavalo espirituoso. Bem no início, ao montar, tome cuidado, o cuidado deve ser tomado ao montá-lo sem perturbá-lo. Depois de montar, o cavaleiro deve sentar quieto, mais do que no tempo comum, mais do que o normal. E então mover ele para frente no sinal mais gentil possível. A seguir, começando bem devagar, induza-o a tomar passos mais rápidos, de uma maneira que o cavalo alcança a máxima velocidade quase sem perceber isso, tá? Então acho que ele está falando aqui no sentido de não de ir empurrando o cavalo para frente de maneira gradativa, né? Devagar e aumentando a velocidade gradativamente. Qualquer sinal abrupto que você faz a ele, que são sinais repentinos, sons ou impressões, tudo disturba, tudo perturba um cavalo espirituoso, assim como faz a um homem. Ser abrupto, você deve lembrar, sempre confunde o cavalo. Se você quer reunir um cavalo espirituoso quando ele está correndo mais rápido do que o conveniente, você não deve puxar as rédeas abruptamente, mas deve ganhá-lo gentilmente com a embocadura, acalmando e não forçando a ficar quieto. Longos trechos, ao contrário de curvas frequentes, acalmam o cavalo. E montá-lo vagarosamente por, um, por, por, por um tempo, né? Enquanto o acalma, também o acalma, e não eleva o espírito do cavalo com brilho. Mas se alguém espera acalmar o cavalo
tentando cansar, montando rapidamente longas distâncias, essa suposição é o oposto da verdade. Essas são exatamente as circunstâncias às quais um cavalo espirituoso tenta carregar o dia por uma força maior e, em sua fúria, como um homem bravo, ele pode causar prejuízo irreparável a ele mesmo e ao seu cavaleiro. Esse trecho aqui, eu queria abrir um parênteses. Eu gosto, nesses tipos de cavalo, de fazer curvas em trechos menores. Um pouco ao contrário do que ele fala aqui. Eu entendo que se você, um cavalo que está ansioso para ir para um lado e você tenta virar, fazer uma curva de qualquer jeito, ele vira meio desgovernado, ele vira desequilibrado e isso aumenta a pressa dele. Mas talvez mais para frente eu grave um vídeo falando de como eu faço isso, né? Que eu acho que me ajudou bastante com cavalos assim. E outra coisa que ele fala aqui, que aí eu concordo, é essa coisa de tentar alcançar o cavalo. Eu acho que a gente tem que esse tipo de cavalo a gente tem que tentar montar da maneira mais organizada possível. Não é nem que nem eu vejo algumas pessoas fazerem de, ah, não, se ele é para frente, eu só vou montar ele devagarzinho, só vou ficar andando devagarzinho, fazendo coisa devagar, devagar, devagar. Por quê? Porque a hora que você precisa aumentar, ele não vai ter a experiência a hora que você, isso, quer dizer, isso, só montar devagar não garante que quando você acelerar ele, que ele vai estar calmo, tá? E também tentar cansar ele, eu acho que só piora as coisas também. De uma maneira bem básica, né? Você vai, imagina que você, por exemplo, foi numa academia e voltou e passou do ponto, chegou muito cansado. No outro dia você não vai querer ir, você vai estar dolorido, você vai se exercitar de uma maneira errada. No outro dia você vai estar compensando. A hora que você for fazer um exercício, você vai estar compensando, você vai estar mais propenso a se lesionar. E cada vez menos, se você for forçado nisso, cada vez menos você vai querer ir para academia. Você vai cada vez ficar aquilo, você vai conectar aquilo a uma coisa ruim, né? Cada vez menos, cada vez mais você vai querer ir embora dali, o mais rápido possível, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de ter uma sessão boa, uma sessão gostosa, e para isso acho que a gente tem que montar o cavalo de maneira organizada. Então, continuando. Fecha meu parênteses aqui. Um cavalo espirituoso deve ser impedido de correr a máxima velocidade. Aqui eu fiquei meio na dúvida, porque um pouco antes ele falou que ia empurrando o cavalo gradativamente, né, até a máxima velocidade. Aqui ele fala que você deve impedir de correr um cavalo assim a máxima velocidade. E deve proibir totalmente de correr com outro cavalo. Porque, por regra, lembre que os cavalos mais ambiciosos são os mais espirituosos. Aqui eu queria fazer um parênteses também. Eu não tenho muita experiência com corrida, mas eu acho que aqui ele está falando que o cavalo que. Tem cavalo que. Eu já ouvi falar isso, né? Tem cavalo que ele. A hora que vê um cavalo chegando perto dele atrás, aí que ele corre mais, né? Tem cavalo que gosta de ficar na frente. Às vezes até em escolinha, né? Eu já vi isso. Tá a fila dos alunos assim. Tem cavalo que se ele não fica na frente, ele fica querendo correr. Aí ele, a hora que ele passa na frente, a hora que ele fica em primeiro, aí ele entra numa velocidade normal. E outra coisa também é que eu já ouvi isso também, né, que os grandes cavalos, grandes ganhadores, né, aqueles cavalos que são muito fora da curva, são cavalos difíceis de montar justamente por serem muito espirituosos, né? Fala até que eles têm um orgulho, eles têm é, um, 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 acho que não é um ego, né? Mas um orgulho realmente assim como se eles se sentissem um campeão,
né? E se esforçam mais que os outros por causa disso. Mas que geralmente também são cavalos mais difíceis de serem montados. Aliás, cavalos que requerem um horseman melhor em cima deles, né? Continuando. Embocaduras suaves são mais adequadas para tais cavalos do que severas, mas uma embocadura severa colocado, né, pode ser feito tão suave, tão fácil e tão suave né, por mãos leves, né? Isso aqui é uma coisa que eu concordo também. Você colocar uma embocadura aqui para em qualquer contexto, né? Uma embocadura muito leve, mas um cavaleiro que tem a mão ruim, não quer dizer que tá tudo bem, né? E uma embocadura que de repente parece ser severa, mas um cavaleiro que tem uma mão muito boa, também não necessariamente é um problema. Continuando. Também é bom ter o hábito de sentar, de sentar quieto, de se sentar quieto, né? Tá, tava na dúvida se ele tava falando do cavalo do cavaleiro, mas ele tá falando do cavaleiro, tá? Especialmente em um cavalo espirituoso. E totalmente de evitar tocá-lo com outra parte do que aquela que nós usamos para nos segurar firmemente no assento. Então aqui tá falando de equitação, né? De montar bem o estilo de estar equilibrado, sem perturbar o cavalo, né? Tentando se equilibrar de repente, apertando a perna, usando a mão para se equilibrar. Você deve saber que é ortodoxo acalmar o cavalo com. Aqui ele tem duas palavras, eu não sei se é uma tradução certa, né? Mas eu vou. Uma palavra acho que é chirrup e a outra é clucking. Chirrup eu não sei a tradução, clucking é tipo cacarejar. Mas tem uma nota aqui, chirrup é o famoso beijinho. E o clucking é estalar a língua no céu da boca, tá? Então, é ortodoxo acalmar o cavalo com o chirrup e elevá-lo com o clucking, tá? Para ficar claro. Ainda, se no começo você deve fazer o cluck quando acariciando e o chirrup quando punindo, tá? Então, você deve fazer o quando estiver acariciando ele e o chirrup quando você estiver punindo. O cavalo não vai aprender a iniciar no chirrup e acalmar no cluck. Aqui acho que ele está falando do que você associa, né? Para você não associar uma coisa no momento errado. Então, quando uma voz alta, né? Quando você aumenta a voz ou um trompete estoura, você não vai deixar ele perturbado. E menos coisas devem alarmá-lo, mas deve acalmá-lo sempre que possível, a qualquer tempo. E dê a ele o café da manhã ou o almoço, se a circunstância permitir. Acho que talvez aqui ele está falando de, não sei, talvez como estava num cenário de guerra e tal, né? De manhã ou na refeição deve ter um barulho de trompete ou alguém dá um berro, né, para avisar que está na hora.
Eu não sei se é esse o contexto, eu não entendi direito. Mas como ele fala aqui de café da manhã e de almoço, então, não sei, se for isso, acho que não interessa muito mais pra gente, né? Mas a melhor parte do conselho que eu posso dar é não ter um cavalo muito espirituoso no uso da guerra. Para um cavalo lerdo, eu penso que é suficiente declarar que o método de manejá-lo deve ser todo o tempo apenas o oposto do que eu recomendo no caso de um cavalo espirituoso. Tá joia? Então aqui encerramos esse capítulo. Capítulo, eu já falei aqui nos outros, eu tô achando cada vez mais interessante o livro. No começo eu tava meio achando meio sem graça, mas também é porque é um livro muito completo até, né, pelo tamanho dele. Mas enfim, espero que tenham gostado e até a próxima.